O São Paulo venceu o Santos no último sábado no Morumbi, mas sem torcedores nas arquibancadas para curtir o êxito com os jogadores. Tudo isso pela medida preventiva de realizar a partida com portões fechados diante do surto de coronavírus que atinge o mundo todo. Um dos poucos jogadores a falar após a partida foi o Juan Fran, que comentou esse fato e outros. A felicidade pela vitória de virada por 2-1 vem acompanhada de outros dois sentimentos do espanhol: a tristeza pela ausência da torcida e a preocupação pelas consequências do vírus em sua terra natal e no restante do planeta. Feliz pelo resultado, ganhamos o jogo em casa, que era um clássico, mas ficamos tristes por não ter a torcida aqui junto com a gente, por culpa de uma situação que vemos com muita tristeza e com muita preocupação, porque tenho muitos familiares na Espanha e lá está acontecendo muitas coisas ruins, assim como em outros lugares do mundo. Feliz com o resultado, mas triste porque não podemos comemorar com a nossa torcida, disse Juan Fran. Juan Fran fez questão de elogiar a alteração do técnico Diniz no intervalo da partida, quando o time perdia por 1-0 e tinha um jogador a mais por conta da expulsão de Jobson no fim da primeira etapa. Para o lateral, a entrada de Pablo no lugar de Bruno Alves mostrou a capacidade de leitura do jogo do treinador. Muito boa leitura do Diniz, parabéns para ele. Essa decisão nos ajudou a ganhar o jogo. Além disso, ele tem confiança na gente. Temos muita experiência, muitos jogadores, sabemos ler o momento do jogo, que é para atacar mais e para defender mais. Ele pode fazer essas mudanças porque sabe que tem jogadores que pode resolver muito rápido essa situação. Parabéns para ele, porque ele tem uma leitura do jogo muito boa e as trocas de jogadores foram muito boas. Estou muito feliz por ele e pela vitória, porque no final conseguimos ganhar e era o mais importante, finalizou. Pablo do São Paulo desencantou no clássico contra o Santos, vencido de virada por 2-1 no último sábado no Morumbi. O centroavante entrou no intervalo na vaga de Bruno Alves e fez os 2 gols do São Paulo. Até então, Pablo encarava um jejum de 9 partidas sem marcar. Seu último gol havia sido no dia 22 de janeiro contra o Água Santa. Falei mais antes do jogo do que agora após a vitória. Repito, mais do que precisando, ele estava merecendo e está fazendo uma boa temporada. É líder, um dos líderes em assistência, fez os gols e tem jogado bem. Em determinados jogos, com atitude em que perdeu 1 ou 2 gols, ficou marcado, mas está fazendo uma boa temporada, acabou nos premiando com o gol que ele fez, disse Diniz. Além dos gols, Pablo tem 3 assistências na temporada, 1 para Hernanes e 2 para Pato contra Ponte Preta e Binacional. Pablo começou o ano como titular de São Paulo em meio à ausência de Antony, que estava servindo na seleção olímpica. Com a volta de Antony, Pablo virou reserva diante do Oeste. Ele teve chance como titular contra a Ponte Preta e Binacional, quando perdeu boas chances de marcar. Na vitória por 3-0 sobre a LDU na última quarta-feira na Libertadores, Pablo novamente foi reserva. Ele entrou no segundo tempo e teve uma boa chance para marcar, mas demorou muito para definir o lance e acabou sendo travado. Daniel Alves mostrou as marcas na coxa depois de sofrer o pisão de Jobson durante a vitória de São Paulo sobre o Santos por 2-1 no último sábado no Morumbi. O camisa 10 do São Paulo aceitou o pedido de desculpas do santista e encarou o assunto com bom humor nas redes sociais. Após a entrada violenta, Jobson levou o segundo amarelo e foi expulso no fim do primeiro tempo do Sansão e deixou o gramado chorando. Jobson já tinha cartão amarelo desde os 15 do primeiro tempo, também por a entrada em Daniel Alves. Após a expulsão, o volante levou as mãos ao rosto e começou a chorar e foi amparado por membros da delegação santista. Depois ele se dirigiu aos vestiários. No choque rainha desse domingo, o São Paulo perdeu por 2-1 para o Palmeiras de virada em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. O gol da vitória foi marcado somente aos acréscimos da segunda etapa. O São Paulo saiu na frente logo aos 15 minutos com o gol de Carol. Mas logo no segundo tempo, aos 7 minutos, a atacante Bia deixou tudo igual. E aos 48 minutos do segundo tempo, em um escanteio, Isabelle cruzou para Agostina ganhar da defesa e cabecear no ângulo, virando o duelo e garantindo o triunfo para o Palmeiras. O São Paulo acumula 7 pontos em 5 rodadas. Agora a competição está paralisada por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus, de acordo com o anúncio feito nesse domingo pela CBF.
A Federação Paulista de Futebol convocou os presidentes dos clubes que disputam o Paulistão para uma reunião na manhã desta segunda-feira, na sede da entidade. O motivo do encontro será uma discussão sobre as medidas para as próximas rodadas do Paulistão por conta da pandemia do coronavírus. A PPF também vai discutir a sequência das séries A2 e A3 como protocolo para a propagação do vírus. Não haverá entrevistas dos dirigentes no local. A cada divisão terá uma reunião separada. Nesse fim de semana, o clássico entre Santos e São Paulo realizado com portões fechados no Morumbi, assim como Corinthians e Ituano em Itaquera. As partidas fora da capital paulista, porém, tiveram a presença de público nas arquibancadas.